Gente, olha só. Essa aqui é a aplicação direta da lei de Hess. Eu tenho aqui 3 equações químicas com o ΔH fornecido e está pedindo para calcular o ΔH de uma outra reação. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que procurar nestas 3 equações estas substâncias que participam dessa reação aqui, uma por uma. Então vamos lá. Carbono sólido. Onde é que eu tenho carbono sólido? Está aqui, na segunda equação. Eu quero ele como reagente, então ele tem que aparecer antes da seta. Na equação dada, ele está antes da seta, então ok. Eu quero 1 mol de carbono sólido. Aqui eu tenho 1 mol de carbono sólido. Então, nessa primeira equação, ok, vou manter desse jeito. Então, o carbono sólido está aqui, ok. A outra substância eu tenho é o enxofre sólido. Vou procurar aqui, enxofre sólido está aqui nessa terceira substância, nessa terceira equação. Repare, ele está como reagente, tal como eu quero, mas eu preciso de 2 mols, e aqui só tem 1. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que vir aqui nessa equação e duplicá-la. Ou seja, tudo o que tem aqui eu vou fazer vezes 2. Então, vou precisar do dobro dessa reação. Inclusive o ΔH. Tudo que eu faço com a equação, eu faço com o valor do ΔH. A primeira equação que eu peguei, eu mantive do jeito que estava. Mantenho o ΔH do jeito que está. Essa segunda eu tenho que duplicar. Duplicar toda a equação, eu vou duplicar também o valor do ΔH. E para achar o CS2 líquido, que ele está aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu quero ele como produto e ele está como reagente. Então, eu vou ter que inverter essa equação. Então, vou ter que vir aqui e vou inverter essa primeira equação que aparece aqui. Aí, tudo que é reagente vira produto, tudo que é produto vira reagente. Se eu inverter a equação, eu vou inverter também o sinal do ΔH. Então, se aqui é negativo, ele vai ficar positivo. Reparem que tenho aqui 1 mol e aqui eu quero 1 mol, então eu não vou mexer na quantidade. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar todas essas equações aqui com as alterações indicadas aqui. Ó. Precisa fazer isso? Na verdade, não. Se tu já indicou aqui o que tu estás fazendo, repara, eu posso inverter o sinal do ΔH, eu posso manter esse valor, duplicar e já somo. O resultado vai dar o mesmo. Mas, às vezes, tem um detalhezinho ou outro que eu preciso fazer algum ajuste. Então, o mais seguro é copiar. Então, vamos lá. Eu vou pegar agora a primeira equação, essa primeira equação aqui, e vou inverter. Então, CO2 mais SO2, que eram produtos, viram reagentes. Então, vamos lá aqui. CO2 gasoso mais 2SO2 gasoso vão produzir CS2 líquido mais 3O2 gasoso. E o ΔH dessa reação aqui vai ser mais 257 quilocalorias. Bom, não precisa escrever o mais, mas enfim. Agora, a segunda equação aqui, eu vou manter do jeito que foi dada. Então, vou só copiar aqui. Carbono sólido mais O2 gasoso, produzindo CO2 gasoso. O ΔH dessa reação continua sendo o que? Aquele que ele tinha dado lá. E a última equação está aqui, eu dupliquei, então vou pegar, vou passar aqui tudo o valor duplicado, são 2 enxofre sólido, mais 2 mols de O2 gasoso, produzindo 2 mols de SO2 gasoso. E o ΔH dessa reação é o dobro daquela que foi dada, então aqui vai ser menos 142 quilocalorias. Vamos subir um pouquinho aqui, porque agora o que a gente precisa fazer? Nós vamos somar as 3 equações. Se ao somar as 3 equações der a equação que eu estou precisando, então o ΔH dessa reação que eu quero é o ΔH, é a soma dos ΔH das reações dadas. Então, olha só, eu tenho aqui CO2 gasoso, eu tenho CO2 gasoso aqui. CO2 entre o reagente, CO2 entre o produto, eu posso cortar. Eu tenho aqui 2SO2 gasoso antes da seta, 2SO2 gasoso depois da seta, eu posso cortar. Vamos pegar os reagentes primeiro, todos os reagentes. Carbono sólido, não tem mais nenhum lugar aqui para cortar, então vou reescrever aqui embaixo, carbono sólido. Eu tenho aqui enxofre, 2 enxofre sólido, também
Não tem mais nenhum outro lugar, então vou copiar 2 enxofre sólido. Que mais outros reagentes que eu tenho? Eu tenho O2 aqui. Tem um O2 aqui e tem 2 O2 aqui. Antes da seta. E depois da seta eu tenho 3. Então, eu vou cortar esses 3 aqui com esses 3 aqui. Não sobrou mais nenhum reagente, agora vamos ver entre os produtos. Sobrou só CS2 líquido, então, CS2 líquido. Então, percebam que a equação que eu achei aqui, somando as 3 equações, deu exatamente a equação que ele pediu para calcular o ΔH. Se somando essas 3 equações, eu achei a equação que ele pediu para calcular, então, se eu somar os 3 ΔH, vai ser o ΔH da reação que ele pediu para calcular. Então, o valor aqui, o ΔH disso aqui, vai ser mais 21 quilocalorias. De novo, não precisa escrever o mais. Escrever só 21 quilocalorias, tá ok.